Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez. E o nosso primeiro momento é de agradecimento. Agradecimento a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem estado presente em nossa vida, em nossas vidas, a todo instante, a todo momento. E Ele há de nos conduzir em paz durante toda a turbulência. Então, nosso agradecimento a todos que estão ligados neste momento e os que ainda se ligarão no futuro, depois de passado o vídeo. Eu estou em casa no recolhimento e em casa, nessa noite, mais sozinho, mas com aquele sentimento do todo, de todos nós. Bem, nessa noite de agradecimento, eu quero orar ao Senhor, por você que me vê, que me ouve, e por aqueles que ainda ouvirão, verão, e por aqueles que não ouvirão e não verão, mas carecem da bênção de Deus e estão agradecidos a Ele. Ó Pai eterno, nós te agradecemos, porque em meio a toda a turbulência da vida, Tu estás conosco, presente em todas as situações. Te agradecemos pelo cuidado de um para com o outro. Te agradecemos pela bondade das pessoas, pela generosidade, pela participação na vida um do outro. Nós estamos reaprendendo a fazer isso no caminhar da vida. E que nessa noite aqueles que nos ouvem, Senhor, possam sentir a gratidão a Deus pela vida que o Senhor nos dá, para que a preservemos para ajuda mútua, para ajuda às pessoas, para ajuda aos que precisam. Oramos agradecidos, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar um trecho do livro de Salmos. Salmos 6. Salmos 6, um salmo de Davi, o maior rei de Israel, mas um homem dócil e meigo, sensível, poeta, que escrevia tão bem. E ele deixou um legado em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade. E agora eu me dirijo para aquelas pessoas que estão em dificuldade, aquelas que estão com dor, aquelas que padecem aflição de espírito, aquelas que sentem agonia na alma, aquelas que choram, aquelas que derramam as suas lágrimas. Então essa palavra é para você, especificamente para você. Então eu quero mostrar nessa noite que nesse salmo, Davi estava numa situação de muita aflição. E nessa situação de aflição, ele coloca uma questão. Até quando, Senhor? Até quando? Ele faz uma pergunta para Deus. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando vai durar isso? Até quando vai perdurar o meu sofrimento? Até quando ainda fica a minha agonia? Essa questão colocada por Davi era porque a alma dele estava em angústia profunda. E aqui eu quero já abrir um leque para que nós entendamos bem essa situação de Davi. Davi era um homem meigo, dócil, amável, sensível e o homem segundo o coração de Deus. E foi o maior rei de Israel. No entanto, esse homem conheceu os altos e os baixos. Ele soube estar nos píncaros do poder e da glória, como soube passar as dificuldades profundas na sua vida. E assim somos todos nós. Todos nós temos os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. Mas o momento que nós passamos coletivamente, ele é ruim demais. Parece que o mundo virou de ponta cabeça
e nós estamos todos largados aqui embaixo, mas todos alvos da graça de Deus. E então ele clama a Deus: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Porque a minha alma está em agonia. Quando eu digo isso de alma em agonia, eu fico pensando que quando a alma começa a doer e entrar em agonia, o corpo já passou longe. O corpo dói também. O físico se ressente. Mas quando a alma dói, essa dor persiste por todo o tempo, não passa. É uma dor inexplicável, é uma dor que atinge o âmago do ser. E então Davi, na sua oração, ele dizia: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Volta-te para mim, Senhor. Volta-te para mim e livra minha alma. Era a oração dele. Senhor, vem para mim e livra minha alma. E salva completamente por tua constante misericórdia. Aqui eu quero colocar algumas coisas a respeito da sua situação. Davi, no gemer da sua alma, ele dizia que o aspecto físico dele era deplorável. Porque ele dizia assim: eu estou cansado. E eu estou tão cansado que eu vivo em cima de gemidos. Ele não parava de gemer, certamente de dor. Talvez essa seja a situação de alguém que me ouve nesse momento. Está gemendo. A dor é tremenda, a dor não passa, o alívio não vem. É um dia depois do outro em cima de dor. Então você vai se habituando a viver em meio à dor. Isso é terrível e não há a quem apelar. Já percebeu? Os médicos dizem: não tem saída, não tem remédio para isso, não há o que fazer. E eles lavam as mãos. Os remédios, eles vão até um ponto, não chegam em outro. Ou alguns que chegam e afetam um outro ponto. Não há saída. Então parece que a gente fica largado num canto, em meio à dor e o sofrimento. Era assim que Davi se sentia. E é por isso a razão do seu clamor. Até quando, Senhor? Até quando? Manifesta-te. Volta-te para mim, Senhor. Vem em meu socorro. Socorre a minha alma. A segunda coisa que ele menciona é que ele não parava de chorar. Ele estava cansado e gemia todo o tempo. E agora ele diz: eu choro, e choro toda hora. E a minha voz de choro, ela persiste em todos os instantes. E quando Davi chorava, ele lamentava, ele devia chorar alto. Acho que era meio escandaloso. Porque Davi, em outro trecho da palavra de Deus, quando ele ainda era homem de guerra, em certa ocasião, quando foi tomado tudo dele, ele sentou ali no chão e a Bíblia diz que ele chorou abundantemente. E todos choraram, mas Davi chorou mais do que todo mundo. Então o choro abundante é daquele que sente mais. E quando a gente chora, aquele choro doído da alma, das entranhas, que ninguém entende. E não há como explicar esse tipo de choro. Ele é saudável quando é ocasional, mas quando ele é persistente, ele debilita ainda mais toda a sua energia e toda a sua possibilidade. Em terceiro lugar, Davi menciona que ele ia dormir e à noite ele chorava mais ainda. E as suas lágrimas molhavam a sua cama, o seu travesseiro, de tanto chorar. Isso significa que um homem que tinha possibilidade de vida,
que um homem tinha perspectiva de futuro, um homem que tinha toda possibilidade e capacidade, agora na cama ele chorava tanto, derramava suas lágrimas, porque parece que a vida estava lhe sendo cortada. É assim que você se sente? É assim que você está? É assim que são os seus dias? Então você teve aí um parceiro famoso, o maior rei de Israel, que sentiu o mesmo que você está sentindo. Mas ele coloca uma outra aflição que ele tinha, é que nesses momentos os seus olhos eram consumidos pela mágoa. De tanto chorar, de tanto cair em lágrimas, os seus olhos foram sendo afetados, porque ele não conseguia dormir. Eu presumo que o amigo que passa pelas dificuldades também não consegue. Você não acha posição na cama. Você não acha o seu ponto. Quando você se recosta, dói aqui, dói acolá, de um lado para o outro. E talvez até, amigo, você sai da cama, você levanta, vai para a sala, vai para a cozinha, vai ao banheiro, vai em toda parte, tentando encontrar um lugar que lhe dê um pouco de alívio, alívio da sua dor e do seu sofrimento. E eu estou dizendo tudo isso até de forma dramática, é porque é uma realidade que é só sua. E ninguém pode dar jeito nisso. Essa realidade que é só sua, você não tem a quem apelar. Médico nenhum vai resolver o seu problema. Ninguém pode resolver. Ele é seu. E quando você tem a dor na alma, que acresce a dor do sofrimento, quando você tem essa dor leva-o à completa depressão e à solidão. A dor é sua. Então, se esse é o seu estado, um tempo. Ele diz, os meus olhos se envelheceram, eu envelheci. E basta olhar para você, amigo, que está sofrendo, para você, amiga, que está padecendo, está com noites mal dormidas, que não repõe a energia. Os seus olhos estão cansados, fatigados, porque ele não tem repouso. Não é terrível uma situação dessa? Era a situação do grande rei Davi. Mas como sair disso? Como você pode sair diante de Deus? Se na verdade o que você sente em relação a Deus é uma profunda mágoa, é uma profunda decepção. Você ora, você suplica, você intercede e parece que Deus não ouve a sua oração. Mas nessa noite eu quero dar a receitinha de Davi que ele mesmo forneceu nesse Salmo capítulo 6. Então Davi disse assim, a primeira coisa, Senhor, eu sou fraco. Ouviu? Eu sou fraco. Eu quero que você atente para uma coisa. Quem está falando isso é o maior rei de Israel em todos os tempos. O maior. E você não imagina naquele tempo a grandiosidade desse homem. E ele está dizendo assim, eu sou fraco. E quando a gente fala isso, nesse mundo de força, quando a gente fala uma expressão de fraqueza, ninguém quer saber de você. O mundo quer o forte. O mundo quer o predador. O mundo quer aquele que sabe das coisas, aquele que pode, aquele que conhece, aquele que faz. Mas o fraco, ninguém quer saber dos fracos. Até no mundo animal, o que prevalece é a lei dos mais fortes. E a sobrevivência, os mais fortes prevalecem. E isso para eles é natural. Mas no mundo animal isso é natural, porque eles não têm autoconsciência que os humanos têm. Então, como os animais não têm a autoconsciência, a lei do mais forte
prevalece muito bem para eles. Mas para nós é diferente. Nós temos autoconsciência. Então não funciona essa lei do mais forte. O que funciona é a lei da verdade em nós. E a lei da verdade, ela determina que a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, ela tem que ficar à mostra. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é o fortão em todas as ocasiões. Ninguém sabe todas as coisas. Todos têm vulnerabilidades. Todos têm fraquezas. E se você se sente fraco, como Davi, você está em boa companhia. Você é fraco, eu sou fraco, todos somos fracos. Agora imaginem todos os homens diante do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E o homem que não pode nada, fraco diante de Deus. Um fracote, fracotes diante do Todo-Poderoso. Então a relação de Davi com Deus era essa. Não, eu estou fraco, eu sou fraco. E estou fraco. Porque a fortaleza de Davi, nessa relação com Deus, não ia adiantar nada. O que Deus olha e agora o que ele verifica é a verdade de quem Davi era. E Davi está dizendo, eu sou fraco. Sabe o que me chama também a atenção nesse homem de Deus? Esse homem que era segundo o coração de Deus, é que esse homem lidava com a verdade de uma forma muito cristalina. Ele sempre assumia a culpa. Ele sempre olhava para ele. Ele não culpava os outros. Ele não lançava a culpa sobre as pessoas. O culpado era ele sempre. E quando ele ia na sua relação com Deus, a relação com Deus mostrava para ele, para a dificuldade dele, Davi. Ele era o rei. E ali os inimigos estavam perseguindo, naquela situação, os inimigos estavam perseguindo a Davi, mas também a todo o povo. E Davi, ao quebrado, clamava a Deus. Mas ele clamava como se ele fosse o culpado. E aí ele assumia que ele era fraco o suficiente para não lidar com aquela situação. Então, amigo, se você é fraco, está em boa companhia. Há um texto lá no livro de Isaías que diz que todos são nada. Até os príncipes não são nada. Isaías diz isso. Ele coloca que os juízes da terra não são nada. Todos são nada. Nada. O homem é o nada diante de Deus. Então, olhando nesse aspecto, a primeira relação com o Todo-Poderoso é o reconhecimento de que somos fracos e nada somos diante dele. Depois de dito isso, então o grande Davi tem a ousadia agora de pedir. E ele diz assim, Senhor, cura-me. Senhor, sara-me. Senhor, traz agora a sanidade para a minha alma. Dá a libertação, Senhor. E essa é a minha oração. E enquanto ele fazia essa oração, essa súplica diante de Deus, aí a palavra de Deus, através dele, no livro de Salmo, diz assim, o Senhor ouviu a voz do meu choro. É ele dizendo. Depois que ele confessou a fraqueza diante de Deus, depois então que ele coloca para Deus a sua vontade, cura-me, aí ele diz, o Senhor ouviu a voz do meu choro. O Senhor se compadece do seu clamor. O Senhor se compadece da sua queixa, da sua luta. Ele sofre por você. Ele está ouvindo. Em segundo lugar, Davi diz assim, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor ouviu a oração. Parece que não ouve, mas ele ouve, e ele ouviu. E aí então Davi fala, e ele ouviu
não pelo meu mérito, mas pela misericórdia dele. Ele ouviu. E aí, em terceiro lugar, ele diz assim: o Senhor aceitou a minha oração. Mas o que eu quero ressaltar para ir para a parte final, para a resposta de Deus para Davi: até quando, Senhor? Até quando perdura o meu sofrimento? Depois da sua oração, depois da sua súplica, depois da sua confissão de que era fraco, e depois de colocar o pedido diante de Deus, aí o Senhor se manifesta. E quando o Senhor se manifesta, Davi diz assim: manifesta-te na tua grande misericórdia. Foi preciso Davi baixar a bola. Então eu coloco para você e para todos nós: vamos baixar a bola. O orgulho das pessoas, a vaidade das pessoas, o saber das pessoas, a possibilidade das pessoas, quando vem o revés, quando vem o retrocesso e todos vão lá para baixo, aí no sofrimento, aí todos reconhecem a sua fraqueza. Então vamos baixar a bola diante de Deus. Deus pode todas as coisas. Mas o que Deus faz? Deus se manifesta com grande misericórdia. E quando Deus se manifesta com misericórdia, aí ele atende a oração de Davi. Então nessa noite, eu quero dizer para o irmão, para o amigo, para você que está em sofrimento: tem misericórdia de mim, ó Deus. Era a súplica de Davi. E nós sabemos que esse Deus é o Deus da misericórdia. E a misericórdia não tem fim. Ela vem a cada manhã. E ela cai a cada manhã para atender a qualquer tipo de pessoa. Então Deus misericordioso está olhando, está vendo para a dor, para o sofrimento, para a necessidade, para o clamor, para a confissão e para a súplica. Deus há de atender a sua oração, a minha oração, a nossa oração. E o Senhor vai levantar o enfermo, vai curar a enfermidade e vai dar uma nova oportunidade, uma nova chance para que nós aprendamos a lição na nossa relação com Ele. Então, amigo, se a sua esperança está nos homens, se a sua esperança está nas possibilidades humanas, eu quero dizer que nesse momento de dor que você passa, que você sofre, que você está, só você sabe, só Deus pode resolver. E é a Ele que nós clamamos para que assim seja na sua vida. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até hoje, se você assim quiser. Que o Senhor seja louvado. Amém.